Então abra a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Hoje estaremos falando de andar pela fé na visão e não pela vista. A palavra de Deus nos diz assim, vamos ler. Porque andamos por fé e não por vista. Quer dizer, porque nós temos visão, a fé é a visão. Porque nós temos que andar pelos olhos da fé e não pela vista. Ver é com os olhos, visão é com a mente. A vista faz você enxergar o presente, a visão faz você enxergar o futuro. E eu vou mostrar e provar isso na tua vida. Eu vou provar isso na Bíblia. Por isso que eu vou fazer 5 cultos da vista e da visão, de nós andarmos pela fé, pela visão. A visão é a fé, porque a nossa mente trabalha de 2 formas. A nossa mente trabalha na memória e na imaginação. A memória é o passado, são as lembranças. E a imaginação é o futuro, aquilo que você imagina na sua mente, aonde você vai estar, aquilo que você deseja. É a fé. É a fé. Se você fica andando pela vista, só enxergando, eu estou vendo isso, você nunca vai alcançar o milagre, o sobrenatural. Você nunca vai conquistar. Então abre a tua Bíblia. Porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Primeiro livro da Bíblia. Diz assim: Então levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Foi quando Deus chegou para Abraão, que Abraão chegou diante de Deus, uns versículos antes atrás, e falou para Abraão: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Quer dizer, não temas, eu vou te proteger. Eu sou o teu escudo. Não temas, eu estou te protegendo. Eu sou aquele que te abençoa. Eu vou te abençoar poderosamente. Não temas, porque sou eu que te abençoo. Quer dizer, quando Abraão ouviu aquilo, ele lembrou: Deus, o Senhor não tem me dado um filho. O Senhor me prometeu um filho. O Senhor me prometeu descendência. Mas o Senhor não tem me dado. Eu tenho aqui olhado, quem vai herdar tudo que eu tenho é o meu mordomo, o meu servo, o Damasceno. É ele que vai herdar tudo que eu tenho, Deus. Quer dizer, Abraão estava enxergando como? Pela vista. Ele estava vendo o presente. Porque a promessa, vinha a promessa, Abraão ia lá, sacrificava, mas não acontecia. Vinha a promessa, Abraão ia lá, sacrificava e não acontecia. Deus prometia que ele ia ter um filho, mas não acontecia. E ele começou a focar no problema: eu não tenho filho. Ele começou a olhar pela vista, pelos olhos carnais. Ele começou a olhar o presente. Ele começou só a focar o problema e esqueceu da promessa, de focar em Deus. É o que muitas pessoas fazem. A gente tem muitos problemas no dia a dia. Qualquer um tem problema, tanto na escola, como em casa, como você com você mesmo. E você fica só daquilo, focado naquilo. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. E você tem que sair da vista e andar pela fé, pela visão. Por isso que Deus falou assim: Abraão, vem aqui, ó. Sai da tua tenda, Abraão, vem aqui. Olha para os céus e conta as estrelas. Deus estava falando assim: Abraão, para de enxergar pelos seus olhos carnais, Abraão. Olha as estrelas, porque cada estrela que está no céu vai ser um filho teu. Comece a imaginar cada estrela como um filho. Comece a imaginar a tua descendência, Abraão.
começa a ver a tua bênção. Começa a enxergar você daqui a alguns anos. Começa a enxergar você, como é que você vai estar daqui um mês, daqui uma semana, daqui um ano, final do ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Começa a enxergar, começa a imaginar, começa a criar na tua mente e focar nas promessas de Deus e acreditar e andar pela visão. Andamos pela fé e não pela vista. Andamos pela visão, acreditando, porque no versículo 6 diz assim: e creu ele no Senhor, imputou-lhe isto por justiça. Abraão olhou para o céu e creu tanto e acreditou tanto, ele viu os filhos dele, ele viu que seria uma grande nação, aquele que sairia da descendência dele. Deus está falando assim: não olha, Abraão, porque você não tem um filho, você está em idade avançada. Aos que o homem parece impossível, para Deus tudo é possível. Então creia no Senhor que você pode sair da situação que você está passando. Para de focar só nas dívidas. Para de focar só de olhar para o problema que você está passando, para o problema do casamento. Começa a enxergar o teu casamento restaurado. Comece a enxergar o teu marido, a tua esposa restaurada. Comece a enxergar ele mudado, transformado. Comece a enxergar os teus filhos abençoados. Comece a enxergar você com um emprego melhor. Comece a enxergar você com o teu negócio próprio. Mas tenha visão. Visão não é só imaginar, visão é você olhar para esse: eu quero isso. Se eu quero isso, você tem que ter foco, focar naquilo. Abraão focou nas estrelas. Imagina toda noite Abraão olhando para ele e falando assim: Senhor prometeu, vai cumprir na minha vida. Deus te prometeu vida, e vida é com abundância. Deus te prometeu uma vida transformada, mudada, mas você tem que correr atrás. Você não pode ficar parado. Aquele que tem a visão, aquele que anda por fé, ele corre atrás. Ele vai atrás do seu sonho, ele faz curso. Ele começa a enxergar a vida dele mudada, ele começa a trabalhar naquilo que ele deseja, que ele almeja. Vamos dar um exemplo. Se você almeja um casamento restaurado, se você almeja um casamento abençoado, você tem que lutar por aquilo, você tem que correr atrás daquilo. Como é que você faz? Mudando primeiro você e não a pessoa. Começa a tratar a pessoa diferente, que aquela pessoa que você ama vai te tratar diferente. Se você tem o sonho de abrir o teu próprio negócio, você tem que correr atrás. Se você só ficar pensando: eu quero isso, eu quero aquilo, um dia vai acontecer, e não faz nada, se você não tiver atitude, Deus não vai te honrar. É visão. É acreditar, é crer. E aquele que crê vai lá. Ele faz. Ele começa a ir atrás de curso. Ele começa a ver. Ele começa a planejar. Ele começa a edificar. Ele começa a correr atrás daquilo que ele deseja. E enxergando a cada dia, mesmo com problemas, mesmo com obstáculos, mesmo que não esteja acontecendo naquele momento, aquilo que você tanto deseja, você tem que enxergar acontecendo a cada dia. Você tem que enxergar acontecendo um milagre na tua vida a cada dia. Visão, pela fé, crendo no Senhor que Ele vai fazer a mudança, agindo, porque Abraão, toda vez que vinha a promessa, se você ler, ele sacrificava, ele ofertava. Se você ler os versículos para baixo, Abraão falou: Senhor, como é que eu vou herdar isso? O que eu tenho que fazer para herdar essa promessa na minha vida? Está aqui nos versículos para baixo, só você ler na tua casa o capítulo 15. E ele fez conforme a palavra de Deus. Então, primeiro, você tem que ter visão e acreditar. Segundo, você tem que obedecer a palavra de Deus e a voz de Deus. Terceiro, você tem que vencer. Você tem que sacrificar.
sacrificar financeiramente, ofertar financeiramente, ser obediente como Abraão foi. Segundo, renunciar às suas vontades, renunciar à vontade de ficar deitado, à vontade de ficar lá sem fazer nada, para você correr atrás do teu sonho. Porque aquele que só fica deitado nunca vai conquistar nada, mas aquele que levanta e vai atrás, Deus faz um milagre extraordinário acontecer na tua vida. Então foca no teu objetivo, foca no objetivo que você tem, porque o Senhor vai mudar a tua vida e vai fazer o extraordinário acontecer em nome de Jesus. Andamos pela fé, andemos pela fé e não por vista, porque quando você cumpre isso, quando você confia no Senhor, quando você anda pela fé, quando você acredita no Senhor, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido e não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Para os que o amam, aquele que ama, honra e obedece. Ele teme ao Senhor, ele faz a vontade do Senhor. Então, ama o Senhor, porque Deus vai fazer as palavras dele se cumprir na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então é para você também.